Acidentes e primeiros socorros em idosos. Os primeiros socorros para idosos são úteis em caso de quedas, queimaduras, problemas cardiovasculares ou outros acidentes comuns. Explicamos as principais medidas a seguir. Conhecer uma série de medidas de primeiros socorros em idosos é essencial para podermos agir diante de qualquer acidente. Nos países desenvolvidos, a expectativa de vida é muito alta, tanto que grande parte da população tem mais de 70 ou 80 anos. O problema é que, à medida que envelhecemos, nos tornamos mais vulneráveis a lesões. É por isso que uma lesão que em jovens não costuma ser um risco, pode ser fatal em adultos mais velhos. Os primeiros socorros em idosos são especialmente importantes no caso de quem cuida de um familiar ou trabalha para ele. Neste artigo, explicamos como agir em cada situação. Quais acidentes exigem primeiros socorros em idosos? Os idosos ou adultos mais velhos muitas vezes têm problemas de mobilidade ou são mais frágeis diante de qualquer evento. A razão é que a incidência de comorbidades aumenta com a idade, incluindo osteoporose, pressão alta e demência. Além disso, as condições de saúde após uma certa idade tornam necessário considerar como realizar os primeiros socorros em pessoas idosas. Os idosos têm mais facilidade em ficar confusos, com medo ou com deficiência visual e auditiva. É por isso que as medidas variam em comparação com uma pessoa jovem. De acordo com um artigo da First Aid for Life, a grande maioria dos acidentes sofridos por idosos são quedas. O pior é que quase 75% delas levam a lesões nos membros ou ombros. Conforme afirma uma publicação da Watch Tudo, as quedas costumam estar relacionadas à perda de visão ou a problemas de equilíbrio. Também é importante observar que essa instabilidade pode ser consequência de alguns medicamentos. Outra condição que devemos levar em consideração em idosos é o sangramento. É muito comum o uso de anticoagulantes no tratamento de doenças cardiovasculares. Isso significa que, em caso de lesão, o risco de sangramento é maior. Outros acidentes comuns. Os problemas cardiovasculares são outras das questões mais importantes que devemos considerar nos idosos. Por exemplo, há um risco maior de ter um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. Os primeiros socorros em adultos mais velhos também devem ter como objetivo o tratamento das consequências da diabetes, intoxicação por medicamentos ou convulsões. Também é importante considerar o risco de desidratação a mudanças extremas de temperatura. Primeiros socorros em idosos, de acordo com o caso. Dependendo do acidente, devemos aplicar algumas medidas de primeiros socorros em idosos, e em outras pessoas mais jovens também. Você tem que saber agir em cada caso, para tentar reduzir o risco de complicações. Explicamos as situações mais frequentes a seguir. 1. Primeiros socorros em idosos em caso de queda. O primeiro ato de primeiros socorros em idosos, seja qual for a situação, é pedir ajuda. Quando alguém cair, tente acalmá-lo e movê-lo lentamente. Se houver muita dor em alguma área, uma deformidade ou incapacidade de se mover, é necessário manter esta parte imóvel. Se for possível fazer isso, sem que o paciente sinta dor, ajude-o a se levantar. Para isso, recomenda-se colocá-lo de 4 apoios para ter mais estabilidade. Em seguida, separe os cotovelos do chão. Nos casos em que a queda ocasionou perda de consciência, sangramento ou vômito, recomenda-se encaminhar o idoso ao pronto-socorro. O mesmo vale se houver dificuldade para respirar, ou suspeita de um osso quebrado.
2. Como agir em caso de atropelamento. Os atropelamentos, infelizmente, são frequentes. De acordo com o artigo do Madrid Saúde, os primeiros socorros em idosos devem seguir a estratégia PAIS. São as siglas de proteja, avise e ajude. Portanto, a primeira coisa a fazer é remover ou proteger a pessoa da rua. Deve-se notificar o serviço de emergência imediatamente. Feito isso, deve-se realizar todo o esforço para manter as vias aéreas desobstruídas e estancar qualquer sangramento. 3. Primeiros socorros em idosos intoxicados. As intoxicações em adultos mais velhos podem surgir de várias causas. Como em qualquer idade, é possível que seja uma tentativa de suicídio, e devemos considerar essa opção. No entanto, é mais frequente que seja devido a algum erro ao tomar a medicação. Quando uma intoxicação ocorre, é preciso descobrir qual foi a causa. Caso seja identificada, o ideal é avisar o pronto-socorro, para que dê orientações precisas de como agir. Não induza o vômito nem ofereça qualquer outro líquido ou medicamento. Se a intoxicação foi por qualquer gás, como dióxido de carbono ou tintas, tente remover essa pessoa para o local com ar limpo. 4. Se o idoso engasgar. Qualquer pessoa em qualquer idade pode se engasgar. Os primeiros socorros em idosos não diferem muito da atenção em outras idades. Se não houver comprometimento respiratório, tente fazer a pessoa tossir e tranquilize-a tanto quanto possível. Caso ela tenha dificuldade para respirar, é necessário avisar o pronto-socorro e iniciar manobras para eliminar a obstrução. Trata-se da chamada manobra de Henlicht. O que você não deve fazer é tentar retirar o objeto ou alimento com as mãos, ou bater no peito. Kit básico de primeiros socorros. Para poder realizar os primeiros socorros em idosos, é fundamental ter em casa um bom kit de primeiros socorros. O ideal é que todas as famílias tenham um, mas isso é ainda mais importante se houver alguém idoso na casa. Ele deve ter uma série de elementos essenciais. Você precisaria de gaze, tesoura, esparadrapo e pinça. Também é importante ter lenços antisseptícicos e desinfetante para as mãos. É melhor ter bolsas de gelo no freezer e um termômetro. Além disso, deve haver uma série de medicamentos gerais básicos em casa, como anti-inflamatórios, analgésicos, antipiréticos e até cremes antisseptícicos. Os suprimentos variam de acordo com as condições de saúde dos moradores da casa. Por exemplo, se for um diabético tratado com insulina, será necessário manter doses extras. Ter um monitor de pressão arterial ou leitor de glicose no sangue também é importante. É preciso agir de forma decisiva e rápida. O que devemos ter em mente é que conhecer as medidas básicas de primeiros socorros em idosos pode evitar muitas complicações e até salvar suas vidas. Você deve tentar saber como deve agir em cada situação. O ideal é que cada cuidador esteja ciente dos riscos dessa pessoa. Dependendo das doenças presentes, haverá mais chances de sofrer alguns acidentes ou outros. Por isso, é recomendável que os familiares se envolvam nas patologias de seus parentes e entendam realmente os riscos. Se você agir de forma rápida e eficaz, haverá menos chance de que a lesão se agrave ou seja irreversível.